Galerinha do 9º ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que esteja tudo bem. Antes de dar início à nossa aula, nós vamos relembrar aqui como foi a nossa última aula. Eu deixei algumas atividades para a última aula, que foi a nossa aula falando da lei de Lavoisier, a lei de conservação das massas. E a gente falou somente dessa lei na última aula, para vocês assimilarem bem o que seria essa lei, porque essa lei é algo que vocês vão precisar daqui para frente também. Hoje nós vamos tratar de outras leis também e vamos falar de balanceamento também. A galera aí tem uma galera que já conhece um pouco de química, que sabe que balanceamento deixa o pessoal um pouco assustado, mas é a coisa mais simples, é muito fácil, tranquilo de fazer. Eu espero que vocês compreendam aqui nessa nossa aula de hoje. Bom, antes de dar início à nossa aula, nós vamos começar aqui corrigindo as atividades que eu deixei para você na aula anterior. Foi da página 90, se não me engano. Deixa eu só relembrar aqui. Eu deixei a atividade 7, 8 e 9 da página 90. E 10, 11 e 12 da página 91. Eu vou corrigir a 7, 8 e 9, só que antes de passar para as outras, eu vou falar um pouco de uma lei aí que está dando continuação aí no livro. Então, você pega o livro, pega o seu caderno para corrigir, se você fez atividade, espero que tenha feito, e pegue aí o seu caderno para anotar os principais tópicos aqui da nossa aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Primeira questão número 7 aí, tá perguntando assim: explique por que a frase da natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, pode ser associada à lei de conservação das massas de Lavoisier. Bom, aí você vai você vai parar e pensar o seguinte: em qualquer sistema fechado, seja ele físico, química, o que seja, a gente não se cria nada, não se elimina nada. Tudo vai se conservar. Tudo se conserva. Como? Por exemplo, as coisas elas são transformadas. Nesses sistemas que nós temos, físico, químico, tudo é transformado, nada é criado e nem nada é perdido. Tudo é transformado nesses sistemas. Não sei se vocês lembram das nossas aulas de ecologia lá no início do ano, onde nós falamos sobre os ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos, eles encaixam muito bem nessa lei de Lavoisier, porque mostra que todos esses elementos biogeoquímicos, eles têm um ciclo. Exatamente, então vai ser transformado, vai passar por mudanças e volta ao ar atmosférico aí, e volta para o que tem que ser. Então, ocorre nesses ciclos várias mudanças, várias reações químicas, várias transformações, mas tudo vai se conservando, nada é criado, tudo se conserva, beleza? Então, como que você pode responder? Em qualquer sistema, tanto físico quanto químico, em qualquer sistema fechado, nunca se cria nem se elimina a matéria. Apenas é possível transformá-la de uma forma em outra, beleza? Continuando. Portanto, não se pode criar algo do nada, nem transformar algo em nada. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, beleza? É basicamente isso. Se você respondeu mais ou menos nesse sentido, tá certo, de boa, tranquilo, significa que você entendeu a conservação das massas aí de Lavoisier, tá? Então, vamos para número 8. A equação química que representa a formação da amônia é 3H mais N, 3H2 gramas, que tem lá embaixo, mais N, 2 gramas lá embaixo, mais 2NH.
Se colocarmos para reagir 6 gramas de hidrogênio em 28 gramas de nitrogênio, em um sistema fechado, qual a massa de amônia que será produzida? Justifique. Então, vamos lá. Você tem 3H, 3 hidrogênios, mais nitrogênio. Daí, o que aconteceu? Houve uma reação, virou 2NH. Ou seja, 2 nitrogênio e 2H. E aí você coloca para reagir 6 gramas de hidrogênio em 28 gramas de nitrogênio em sistema fechado. Qual a massa da amônia que será produzida? Justifique. E aí você vai considerar a equação química 3H, que vai dar 6 gramas. Mas, eu vou escrever aqui do lado para você ver. Vou pegar a minha mesa aqui e escrever aqui para você entender melhor. Então vamos lá. Vou colocar aqui a apresentação até para não atrapalhar. Então vem aqui a 8, a 7 eu falei para vocês, é só copiar e com certeza vocês já devem saber. A 8, você vai colocar 3H, 2, mas eu devo estar aqui. Então, peraí, deixa eu apagar aqui. Borracha, vou apagar aqui, vou fazer mais em cima, porque eu acho que eu tô um pouco mais embaixo aqui para não atrapalhar. Então, um pouquinho em cima. Vamos lá. Opa! Então, vamos lá. Três H, 12 gramas, mais, ou seja, 3 nitrogênio, mais N, são 12 gramas, cada N. E aí, houve uma reação, eu vou ter 2NH, tirar esse lindo aqui. Eu vou ter 2NH, 3 gramas aqui. Ponto. Então, aqui eu vou ter 6 gramas, né? Ó, 6 gramas de hidrogênio, 28 gramas de nitrogênio. 28 gramas de nitrogênio. O total aqui, então, eu vou ter 34 gramas depois da reação. Então, de acordo com a lei de conservação das massas, a massa das substâncias não é criada nem destruída durante a reação. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 6 gramas mais 28 gramas, que vai ser igual a 34 gramas. E houve uma reação, o sistema é fechado, ou seja, não teve perda de ar, não teve de gases, né, que saiu pro ar, assim. O sistema é fechado, houve uma reação, não se tem perda de massa na reação. Não se perde nem se ganha massa. Então, o que aconteceu? 6 gramas que eu tinha de hidrogênio, 28 gramas de nitrogênio, vai ser igual a 34 gramas da reação aí. Por quê? Porque, de acordo com a lei de Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma.
Então, mesmo após reações químicas, no sistema fechado não existe uma perda de massa, de acordo com a lei de Lavoisier. Então, por isso, é somente a soma dos produtos vai ser o resultado do meu reagente aí, tá? Beleza, pessoal? Eu acho que deu para entender essa questão. Tá muito tranquilo. A 9. Se medimos a massa de um comprimido efervescente e também a massa da água e do copo e compararmos com a massa do conjunto ao final da dissolução do comprimido, notaremos que as massas são diferentes. Explique por que a dissolução do comprimido nessa situação não obedeceu à lei de conservação das massas. Então, vamos lá. Você vai medir a massa de um comprimido efervescente, também a massa da água do copo. E vai comparar com a massa do conjunto final, ao final da dissolução do comprimido, depois que foi dissolvido lá, tipo vitamina C. Aí você vai notar que as massas elas são diferentes. Aí você vai explicar por que a dissolução do comprimido nessa situação não obedeceu à lei da conservação das massas. Houve perda de gases para o ar. No caso de você colocar o comprimido efervescente no copo, o que acontece? Esse sistema é aberto. Vai existir uma perda de ar. Então, o que vai acontecer? Ele não obedece porque você vai produzir gás. O comprimido ele é efervescente. Então, existe uma produção de gases. E esses gases que são produzidos ali, eles vão escapar para a atmosfera. Então, no final, você não vai conseguir ter essa mesma massa somada, porque está aberto ali e esses gases escapam para a atmosfera. É simples assim. Houve escapamento de gases para a atmosfera, tá? Tranquilo? A lei de conservação das massas, gente, que você precisa saber, é basicamente isso. Agora a gente vai passar para uma outra lei aí, que está na página 91. Você pode abrir o livro e acompanhar comigo a leitura aí na página 91, que é a lei das proporções definidas e que você deve ter lido para poder tentar resolver as outras duas questões que eu deixei aí. Eu espero que tenham tentado, tenham conseguido. O que é a lei das proporções definidas? A lei das proporções definidas ela foi anunciada por Joseph Proust, ou eu posso chamar de lei de Proust também. O cientista francês, baseado em experimentos químicos realizados no início do século XIX. Proust executou dezenas de reações químicas, começando com quantidades diferentes de vários materiais. Com o tempo, observou que, independente de como ele iniciasse uma determinada, olha só, independente de como ele iniciasse uma determinada reação química, a proporção, deixa eu pegar uma outra cor aqui para poder colocar aqui para você, a proporção com que os reagentes eram consumidos era sempre constante. Ele também percebeu que qualquer substância química sempre possuía a mesma proporção em massa, independente do método de preparação, tá? E de acordo com os experimentos de Proust, a molécula de dióxido de carbono, o CO2, ela é composta por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, sendo escrito pela razão fixa de 12 por 32, ou ainda simplificadamente 3 por 8. Se formos estabelecer a porcentagem, seria então carbono, 12 dividido por 44 vezes 100, seria 27,3%. Oxigênio, 32 dividido por 44 vezes 100, 72,7%. Então, qual que é a proporção? Para 72,7% de oxigênio, eu tenho 27,3% de carbono, CO2. Basicamente isso. Então, ele percebeu que as proporções, elas permaneciam, elas continuavam, elas eram as mesmas. Então, vamos lá. Se usarmos o mesmo raciocínio para a água, H2O, teremos que cada molécula é composta de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A razão fixa do hidrogênio e oxigênio é 2 para 16 ou 1 para 8. A porcentagem em massa é hidrogênio 2 para 16 vezes 2 dividido por 18 vezes 100, que é igual a 11,1%, e oxigênio 16 dividido por 18 vezes 100,
que vai dar 88,89%. Então, essas porcentagens elas são verdadeiras para todas as moléculas de água no universo. Qual que é a porcentagem, então, de água para hidrogênio na molécula de água? Você vai ter 88,89% de oxigênio para 11,1% de água em todas as moléculas de hidrogênio em todas as moléculas de água do universo. É essa a lei das proporções definidas. A proporção ela é definida em qualquer molécula. Então, qualquer molécula de CO2 vai ter 72,7% de oxigênio para 27,3% de carbono. Qualquer molécula de água vai ter 11,1% de hidrogênio para 88,89% de oxigênio. Essa é a lei das proporções definidas. É basicamente isso, tá? Essas porcentagens, às vezes, podemos perceber a lei das proporções definidas em uma tabela. No caso a seguir, a tabela mostra as massas de nitrogênio e hidrogênio envolvidas na produção de amônia. Então, vamos lá. Aqui é a tabela, que está aí no seu livro também, que você pode acompanhar comigo. Então, você tem nitrogênio mais hidrogênio na produção de amônia. Então, para produzir amônia, eu preciso de nitrogênio e hidrogênio. Então, eu tenho 1 grama de nitrogênio, 4,66 gramas de hidrogênio, que vai dar 5,66 gramas de amônia, que nada mais é que a soma do nitrogênio mais o hidrogênio para resultar na amônia, que a massa está lá, a massa é a mesma, ela se conserva, lembra lá? Então, vamos lá. Aí você tem também 2 gramas de nitrogênio, 9,33, que vai dar 11,33 gramas de amônia. Se for 3 gramas de nitrogênio, aí você vai ter 14 gramas de hidrogênio, que vai dar 17 gramas de amônia. A proporção entre as massas das substâncias que reagem ela é fixa. Então, você tem 1 para 466, você vai ter lá 1 para 466, 2 para 933 e 3 para 14. O que é isso, professora? Vamos lá. 4,66 vezes 3 é 6 vezes 3, 18, 19. 4 vezes 3, 4. 4 vezes 6, 12. Opa, 13. É exatamente isso. Não deu 13,98? Não arredondei para 14. 466. 2 vezes 466, 933. 3 vezes 466, 14. 13,98. Entendeu? A proporção ela é fixa, ela não muda. Se para 1 grama de 1 grama de nitrogênio eu tenho 4,66 gramas de hidrogênio, essa proporção não vai mudar. Se for 2, se for 3, independente. E aí a amônia eu vou precisar da mesma quantidade. Se nitrogênio eu tenho 1 grama, eu vou precisar da mesma quantidade de hidrogênio equivalente a 1 grama. Se 2 gramas, então eu dobro a minha quantidade de hidrogênio. Se 3 gramas, eu triplico a minha quantidade de hidrogênio, permanecendo a mesma proporção. Simples assim. Até aí é o que você precisa saber, beleza? Então, vamos lá. Resolvendo, então, as questões 10, 11 e 12 que eu deixei para vocês. Deixa eu apagar aqui. O cloreto de sódio, NaCl, possui 39% de Na e 61% de Cl. Porcentagem em massa. Em 150 gramas de NaCl, qual será a massa de Na e de Cl presente? Então, vamos lá. Vou fazer aqui em cima. Se o cloreto de sódio, NaCl, tem 39% de Na e 61% de Cl. Como que você faz isso? Na mais Cl menos, né? Mas não vem ao caso agora, porque não... E aí, somando aqui, vai dar 100%, né? Beleza. Em 150 gramas de NaCl, qual será a massa de Na e de Cl presente? Como que eu faço essa conta, professora? Você vai fazer Na... Opa.
Você vai fazer Na é igual a 150, né? Vezes 0,39, que vai dar 58,5 gramas. E o CL é a mesma coisa. Você vai fazer 150 vezes 0,61, que é o 61%, que é a mesma coisa que você pegar esse 61 e dividir por 100, tá? Vezes 0,61, que vai ser igual a 91,5 gramas. Então, você vai ter 58,5 gramas para 91,5 gramas de CL, 58,5 gramas de Na e 91,5 gramas de CL em 150 gramas de NaCl. Beleza? Tranquilo, né? De boa, né? Bom, então, continuando aqui, A11. A água é uma substância formada na reação entre hidrogênio e oxigênio. Considere a tabela a seguir em que os valores estão representados em gramas. Então, tem lá hidrogênio, 10 gramas, 2 gramas, oxigênio, 80 gramas, e X, água, 90 gramas, e Y. Considerando que os valores descritos estão de acordo com a lei das proporções definida, determine o valor de X e Y. Então, como que você vai fazer? Deixa eu apagar essa. Se você não copiou, é só você dar pausa e copiar aí. Mas você não vai precisar copiar, porque você já aprendeu, você vai só fazer no seu caderno, repetindo aí. Então, vamos lá. Você vai fazer o seguinte. 10 gramas de hidrogênio, 10 gramas de hidrogênio para 80 gramas de oxigênio. Você tem 2 gramas, você sabe matemática, né, gente? De hidrogênio, né, embaixo, para X. Então, nada mais é do que regra de 3, né, que você sabe. Então, você vai ter X igual a 16 gramas de oxigênio, que é aqui o valor de X que eu queria saber. E para saber o valor de Y, professora? Eu já sei o valor de X, então eu tenho aqui 80 gramas de oxigênio para 90 gramas de água e 16 gramas de oxigênio, que foi o que eu descobri, para Y, que eu quero saber a quantidade de água que eu vou ter. Então, vamos lá. No caso, vou fazer regra de 3 de novo. O Y vai ser igual a 18 gramas de água. 18 gramas de água. Bom, o que aconteceu da situação 1 para a situação 2? Houve uma diminuição de 5 vezes na massa. Da situação 1 para a situação 2, diminuiu essa massa. Por que essa massa diminuiu? Porque, provavelmente, que o sistema era aberto, porque tinha perda de ar, alguma coisa, tá? Mas o que você precisa saber? Como que você faz essa conta? Simples assim. Eu tenho 16, vai dar 16 ali embaixo de oxigênio e 18 de água, tá? Então, basicamente, o que você tem que fazer é a regra de 3. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. A 12. Um aluno do 9º ano do ensino fundamental disse a seguinte frase:
Numa reação química que ocorre em um recipiente fechado, a massa se conserva, as moléculas se conservam e os átomos se conservam. Qual a crítica que você faria a respeito dessa afirmação? Então, vamos lá. Ele falou que a massa se conserva, as moléculas se conservam e os átomos se conservam. Presta atenção. Olha só. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso significa que, em uma reação que ocorre no sistema fechado, a massa total de reagentes é sempre igual à massa total dos produtos. Quaisquer que sejam as transformações que venham a ocorrer, a massa vai ser igual. Beleza? Tá. Dalton, por sua vez, ele propôs que a matéria é formada por átomos. Então, a matéria, isso aqui, é formado por átomos. Tá? E aí, eles não podem ser criados e nem destruídos. Esses átomos, eles não são criados nem destruídos. Isso leva à seguinte conclusão lógica. Se o número de átomos ele permanece constante durante uma reação, então a massa do sistema também se manterá constante. O número de átomos, então se eu tenho dois átomos de oxigênio e um átomo de hidrogênio, ele vai ser a mesma massa, vai permanecer constante, exatamente isso. As moléculas elas não se conservam, pois em uma reação química, as substâncias reagentes são diferentes das substâncias produzidas. Logo, as moléculas reagentes são diferentes das moléculas dos produtos. Essa seria uma crítica a essa afirmação. Por quê? Uma molécula de água, uma molécula, qual que é o nível molecular? H2O. Então, é um hidrogênio e 2 oxigênio, beleza? A molécula. E o átomo? O átomo é um átomo de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Mas se acontece de um átomo de oxigênio se dissociar e dessa molécula e ocorra alguma reação, ela não vai ser mais uma molécula de água. Então, ela vai mudar. Vai ocorrer uma reação do oxigênio, por exemplo, com o carbono. E aí, mudou o nível molecular. Então, é isso que você tem que entender. O átomo é um hidrogênio, um carbono, um oxigênio. Mas a molécula é o H2O, por exemplo. A molécula é o rearranjo daqueles átomos que se transformaram naquela molécula que pode sim se transformar de acordo com o tipo de reação química que ocorre. Beleza? Tranquilo? Então, esses aí eram os exercícios que eu deixei para vocês fazerem. E agora nós vamos falar da lei das proporções múltiplas. O que é a lei das proporções múltiplas? Essa lei ela foi proposta por John Dalton, um meteorologista químico e físico inglês. Ela pode ser anunciada como: quando elementos formam compostos, as proporções dos elementos nesses compostos químicos podem ser expressas em pequenas proporções de números inteiros. A gente sabe que os compostos eles podem ser formados por diferentes elementos químicos, né? Se o composto for formado por carbono e oxigênio, por exemplo, obteremos 2 compostos diferentes. Um denominado monóxido de carbono, CO, e o outro dióxido de carbono, CO2. Monóxido 1, dióxido 2. Beleza? E aí você vai observar as proporções de carbono e oxigênio nos 2 compostos, ela é diferente. Em um composto, a proporção é de 1 para 1, né? 1 carbono para 1 oxigênio. No outro, ela é de 2. Isso ilustra a lei das proporções múltiplas. Então, no dióxido de carbono, ela vai ser de 2 para 1. Como que é isso? E aí, a gente vai ver aqui, que está aí no seu livro, essa lei. Podemos dizer que o monóxido de carbono ele é constituído de 12 partes de carbono e 16 partes de oxigênio, tomando a proporção 12 para 16, tá? Beleza. Para o dióxido de carbono, a gente vai ter, temos que ele é constituído de 12 partes de carbono e 32 partes de oxigênio, que toma a proporção 12 para 32. Então, cada 12, 32. A cada 12, 16. Monóxido, cada 12, 16. Dióxido, a cada 12, 32. O dobro, tá?
O próximo passo é dividir as proporções pelo menor valor deles, que nesse caso é o 12. Então, tem lá as proporções, você já sabe, o menor valor é o que você vai dividir. Então, vamos lá. Você vai dividir 12 por 12, 16 por 12, 12 por 12, 32 por 12. Ponto. E aí, você vai ter o seguinte resultado. 1 para 1,33 e 1 para 2,66. E aí, se dividir 2,66 por 1,33, você vai ter uma relação 1 para 2, tá? Está confirmado que quando um elemento ele combina com outro elemento para formar mais de um composto, as relações de massa dos elementos nos compostos, elas são números inteiros e pequenos, tá? Quando vai se combinar, essa relação vai ser número inteiro e pequeno. Professora, mas eu tenho que decorar e saber disso? Você tem que saber isso na teoria. Você tem que saber como que funciona isso. Como que chegou aos números que te chegaram. Não que você vai precisar fazer, decorar isso, não. Você precisa saber e entender como que funciona cada lei que rege as reações químicas, que fazem com que tenham um controle de tudo com base nas leis que você sabe. Então, você precisa entender como que se chegou ao que nós temos hoje. É isso que você precisa entender, tá? E aí, o exercício proposto para você é o seguinte. Sabemos que a massa do nitrogênio ela é 14 e a do oxigênio é 16. Demonstre as proporções existentes entre N, nitrogênio, e oxigênio nos seguintes compostos. N2O, N2O2, N2O3 e N2O4. Você vai fazer do mesmo jeito que foi feito esse do dióxido e monóxido de carbono. Da mesma forma. Eu vou deixar para você fazer. Essa aí é uma atividade que eu já deixei. Faz parte da atividade dessa semana, tá? Eu não vou resolver aqui, vou resolver na próxima aula. Quando a gente começar a próxima aula, para poder relembrar a aula anterior, eu resolvo com vocês. Mas espero que você tente resolver aí e acerte, tá? Então, vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos falar de balanceamento de equações químicas. Exatamente, balanceamento. O que é balanceamento? Vamos lá. O gás propano, fórmula molecular CH3H8, ele é um dos componentes do GLP. Gás liquefeito do petróleo e pode ser queimado para a produção de energia. A reação de combustão, queima, desse gás, ela pode ser representada por uma equação química, em uma reação de combustão além do combustível. É necessário também a presença do comburente, que nesse caso é o oxigênio. Chama-se comburente uma substância capaz de provocar a combustão de outra. Beleza? Tranquilo, né? Então, vamos lá. A combustão do gás propano, geralmente, ela é completa e forma como produtos do gás carbônico, CO2, e a água, H2O. A partir dessas informações, a gente pode, então, escrever a equação de combustão desse gás. Qual que é a equação? É C3H mais O2, balanceou aqui, houve uma reação, CO mais água, que é o que vai, o produto dessa combustão vai formar carbono mais água, gás carbônico mais água, tá? Se observarmos a equação que acabamos de escrever, veremos que ela não respeita a lei de conservação das massas. Vocês repararam isso? Espero que tenham reparado. Repare que o número de átomos de carbono dos reagentes não é o mesmo dos produtos. Quantos átomos de carbono eu tinha aqui? 3. E quantos átomos de carbono eu tenho aqui? 1. Né? Bom, continuando. Continuando. Não. Repare que o número de átomos de carbono dos reagentes não é o mesmo dos produtos, pois em outras palavras, há 3 átomos de carbono nos reagentes. Então, em outras palavras, há 3 átomos de carbono nos reagentes e apenas 1 átomo de carbono nos produtos.
O mesmo acontece com o hidrogênio. Há 8 átomos de hidrogênio nos reagentes e apenas 2 átomos de hidrogênio nos produtos. Para que a quantidade de átomos de um mesmo elemento químico presente nos reagentes fique igual ao número de átomos do elemento presente no produto, é necessário que façamos um balanceamento de equações. Tem que ficar igual, porque a massa ela se conserva. Por isso que tem que fazer um balanceamento dessas equações. Como que faz isso? Para balancear a equação química de combustão de propano, seguimos os seguintes passos. Então, você tem lá CH3 mais... Você tem lá CH3 mais O2, reagiu, ficou CO2 mais H2O. Você vai fazer um levantamento de quantos átomos de cada elemento existem em cada lado da equação. Então, lá, no reagente, você vai ter C3 de carbono, 8 de hidrogênio e 2 de oxigênio. No produto, 1 de carbono, 2 de hidrogênio e 3 de oxigênio. E aí você vai começar a ajustar pelos elementos que aparecem uma única vez. Essa ordem, galera, vocês precisam saber. Que aparece uma única vez nos reagentes e nos produtos. Então, se aparecer uma vez no produto e uma vez no reagente, você começa a ajustar por ele. Então, nesse caso, você vai começar pelo carbono. Em geral, nesse tipo de balanceamento, deixamos sempre o hidrogênio e o oxigênio para o final, em geral. Então, observe que, de acordo com a tabela que construímos, os produtos eles devem conter 3 átomos de carbono. Por isso, colocaremos o numeral 3 como coeficiente estequiométrico antes do gás carbônico, CO2. Então, o que vai acontecer? Você tem aqui quantos átomos de carbono? 1. Então, você vai colocar aqui 3 para mostrar que tem 3 átomos de carbono. Começou pelo carbono, então, balanceado. Bom, quando você faz isso, a quantidade de átomos nos produtos ela é alterada. Então, em uma nova tabela, o que você vai ter? 3 de carbono, 3 de carbono. Ok, o carbono está ok. 8 de hidrogênio e 2 de hidrogênio do outro lado, continuou 2. Aí você vai ter 2 de oxigênio no reagente, mas o produto, agora eu vou ter 7 de oxigênio. Por que aconteceu isso aqui, professora? Observe que ao colocar o numeral 3 como coeficiente do gás carbônico, vai ter alteração no número de átomos de oxigênio, porque está ligado lá a molécula. Então, para se obter de oxigênio nos produtos, para se obter 7, é necessário somar o oxigênio presente no gás carbônico e na água. Então, você vai ter, no gás carbônico, você não tinha CO2? Você tinha antes 2 e 2 aqui, né? Você tinha 2 e... Quantos oxigênio aqui? 1. Desculpa, 1. Então, você tinha 3. Mas aqui, você vai ter mais 3 aqui, que você vai somar aqui, mais 3. Então, você vai ter 6 átomos de oxigênio. Mais, você vai ter 2 oxigênio aqui, mais 1 oxigênio aqui, 3. Esses 2 mais esses 3, esses 2 mais esses 3 vão ser 5. Mais esse 6. Só que para obter 7, você vai somar o oxigênio presente no gás carbônico e na água. Por que você vai ter 7? Vou te mostrar. Bom, o que você vai fazer? O melhor a fazer agora é balancear o número de átomos de hidrogênio. Para isso, você tem que colocar o numeral 4 como coeficiente de água, e assim conseguimos balanceamento de hidrogênio. Então, você vai lá, você vai colocar aqui antes do hidrogênio 4, para balancear o hidrogênio. No reagente, você tinha 8 hidrogênio. E agora, você tem 8 hidrogênio aqui no produto. Por que eu tenho 8, professora? Presta atenção, gente. Vou te mostrar aqui. Deixa eu voltar aqui. Aí,
vamos lá. Por isso colocaremos o numeral 3 como coeficiente estequiométrico antes do carbono. Então, quando você colocou o 3 aqui, o que aconteceu? Você faz 3 vezes 1 é igual a 3. Então, deu 3 carbono, 3 carbono. Beleza. Só que a partir do momento que você coloca esse 3 aqui, você vai fazer 3 vezes o 2 também, porque o oxigênio está junto com o carbono. Então, você vai fazer 3 vezes 2, vai dar 6 moléculas de oxigênio. Mais uma que estava junto com a água, vão dar 7 moléculas de oxigênio. Então, quando você coloca um número antes para poder balancear, você muda toda a molécula, porque você tem que multiplicar por número das moléculas. Então, por exemplo, se eu coloco esse 3 aqui, uma molécula de carbono, 3 vezes 1, 3. Como eu tenho que multiplicar pelo oxigênio também, que está junto com esse carbono, eu tenho quantas moléculas de oxigênio aqui? 2. Então, 3 vezes 2, 6. Então, eu vou ter 7 oxigênio, porque eu vou ter mais um oxigênio aqui na molécula de água. Beleza? Mais à frente você vai conseguir entender melhor. Então, vamos lá. Contudo, o melhor a fazer agora é balancear o número de átomos de hidrogênio. Então, você fez lá com o carbono e aí o oxigênio ficou mais de um lado do que do outro. Então, vamos balancear o de hidrogênio. Para isso, você vai colocar o 4 como coeficiente da água. E assim você vai conseguir balancear o hidrogênio. Porque você tinha 8 hidrogênio aqui no reagente, não era? Quando você coloca o 4 como coeficiente da água, a água não tinha 2 moléculas, 2 átomos de hidrogênio? Então, você vai fazer 4 vezes os 2 átomos de hidrogênio que tinha na água, vai dar 8. Então, 8 e 8, 6C, ok. Então, eu balancei o carbono, balancei o hidrogênio. Mas quando você coloca esse 4 aqui, você também vai fazer 4 vezes uma molécula de oxigênio. Então, vai dar 4. Esse 4 vezes esse 4 aqui, vezes as 2 de oxigênio que você já tinha, que é as 6, né? 3 vezes 2, 6, mais 4, vai dar 10 de oxigênio. Então, aqui, ó, esse 3 vezes 2, 6, eu não tinha 7 de oxigênio? Quando eu coloco 4 aqui, eu vou ter mais 3 de oxigênio. Então, vai dar 10, beleza? Então, se você tinha aqui 3 vezes as 2 de oxigênio, você tinha 6. 4 vezes 1 de oxigênio, 4. Então, deu 10 moléculas de oxigênio, tá? Ó, então, vamos lá. Agora, você tem 10 moléculas de oxigênio. Para a tabela, nota-se que só falta o oxigênio para ser acertado. Porque no reagente você tem 2 e agora você tem 10 no produto. Então, você precisa acertar esse oxigênio também. Isso será feito se colocarmos o numeral 5 como coeficiente do O2. Então, você não tem o oxigênio sozinho aqui? Então, se você colocar o 5 aqui, o que vai acontecer? Você vai ter 5 vezes 2 no reagente, que vai dar 10. E o produto 10, então, balanceou toda a sua reação química que você conseguiu balancear. Pronto. Agora a equação está acertada, o número dos átomos dos elementos dos reagentes é igual ao número de átomos de elementos do produto. E aí você vai acessar esse QR Code para você interagir. Nesse QR Code, você interage com o simulador efetuando o balanceamento de equações químicas. Então, o que é importante eu aprender nas equações? Aprender como que faz e, principalmente, é igual matemática, pessoal, fazer exercício. Fazer exercício e fazer exercício, porque cada exercício vai surgindo dúvidas, a cada dúvida é que você vai aprendendo em cima de cada dúvida. Então, acessa esse QR Code, faz os balanceamentos, faz muito balanceamento, porque balanceamento é uma matéria que você vai ver no ensino médio, é uma matéria que você vai ver no Enem, que você vai ter estequiometria, você vai ter lá. A maioria das provas de química do Enem tem estequiometria. Então, assim, é importante que você compreenda isso aqui. Por que a lei da conservação das massas era importante você compreender? Para você compreender para que deve ser feito o balanceamento, tá? Porque a gente ia chegar no balanceamento sem você conseguir entender como que funciona todo esse processo e por que isso acontece. E agora a gente chegou e você consegue entender para que deve balancear as equações químicas aí. Bom, pessoal, e eu vou deixar aí as atividades que eu deixei para vocês
pouquíssimas atividades, e você vai fazendo esse balanceamento no QR Code aí que está no seu livro, e você consegue pelo celular e pelo computador, se você tiver no computador, colocando o celular na frente do computador também. Beleza? Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham compreendido aí essa aula. Eu sei que não é uma aula muito simples, mas se você fizer muito exercício, você vai conseguir compreender. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, e até a próxima aula. Valeu!